Desde os tempos mais antigos da humanidade, os povos sempre olharam para o Oriente Médio como o centro das grandes histórias da civilização. Ali nasceram impérios, religiões, guerras e alianças que moldaram o destino do mundo. Porém, muito antes das fronteiras modernas ou dos conflitos políticos atuais antigos, textos já descreviam um cenário que parecia distante demais para ser real. Uma guerra tão grande que envolveria várias nações e poderia mudar o curso da história humana. Essas narrativas aparecem principalmente em livros considerados sagrados ou misteriosos. Entre eles está o livro de Ezequiel, onde o profeta descreve uma guerra gigantesca envolvendo várias nações que marchariam contra Israel. Em suas palavras, povos distantes se reuniriam como uma tempestade cobrindo a terra, formando uma coalizão nunca vista antes. Curiosamente, entre os nomes mencionados aparece Pérsia, que muitos estudiosos associam ao atual Irã. Essa simples referência tem alimentado interpretações proféticas durante séculos. Para alguns intérpretes, isso significaria que, em algum momento da história, uma grande guerra começaria no Oriente Médio e envolveria alianças inesperadas. A narrativa profética descreve o surgimento de um líder chamado Gog, vindo de terras distantes. Esse líder não agiria sozinho. Ele reuniria vários povos e exércitos, formando uma grande coalizão militar. As descrições falam de uma multidão de soldados marchando como nuvens, cobrindo a terra. Durante séculos, essas passagens foram vistas apenas como metáforas espirituais. Porém, com o surgimento das tensões modernas no Oriente Médio, muitas pessoas começaram a olhar novamente para essas antigas palavras. Alguns se perguntam se aquelas descrições poderiam, de alguma forma, refletir eventos futuros, mas o mistério não termina em Ezequiel. Outro texto ainda mais enigmático aparece no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Ali, o apóstolo João descreve visões de guerras globais, alianças de nações e um conflito final que reuniria exércitos do mundo inteiro. Esse confronto ficou conhecido como Armagedon. O nome vem de um lugar antigo chamado Monte Megido, uma região estratégica onde muitas batalhas aconteceram na história antiga. Nas visões proféticas, esse lugar se tornaria o ponto de encontro de forças militares vindas de várias partes do mundo. Segundo essas interpretações, as nações marchariam para o Oriente Médio atraídas por conflitos políticos, interesses estratégicos e alianças militares. Porém, o que começaria como uma guerra regional acabaria se transformando em algo muito maior. As profecias também falam de uma característica peculiar. A guerra não seria iniciada apenas por ambição política. Muitos textos indicam que as nações seriam levadas ao conflito quase como se estivessem sendo empurradas por forças invisíveis da história. Essa ideia aparece novamente em outro livro profético muito citado, o livro de Zacarias. Nesse texto aparece uma imagem impressionante. O profeta diz que chegaria um momento em que todas as nações da terra se reuniriam contra uma única cidade. Essa cidade seria Jerusalém. Jerusalém é uma das cidades mais antigas e disputadas do planeta. Para judeus, cristãos e muçulmanos, ela possui significado espiritual profundo. Durante milhares de anos, ela já foi conquistada, destruída e reconstruída diversas vezes. Por isso, quando antigas profecias falam de um cerco global contra Jerusalém, muitos intérpretes acreditam que essa não seria apenas uma batalha comum. Seria um evento que simbolizaria o confronto entre nações, religiões e ideologias. As descrições dizem que a cidade ficaria no centro de um grande conflito internacional. Exércitos cercariam suas fronteiras, enquanto alianças globais se formariam rapidamente. Algumas interpretações modernas conectam esse cenário a tensões geopolíticas atuais. O Oriente Médio possui algumas das regiões mais estratégicas do mundo, tanto por razões religiosas quanto por recursos naturais. Por causa disso, qualquer guerra naquela região poderia facilmente atrair outras potências mundiais. Esse é um dos motivos pelos quais muitos estudiosos de profecias acreditam que o conflito descrito em textos antigos poderia começar como uma disputa regional, mas rapidamente envolveria potências maiores. Ao longo da história, guerras mundiais muitas vezes começaram com crises
aparentemente pequenas. Uma disputa local pode acionar alianças militares, tratados internacionais e interesses estratégicos. Nas profecias antigas, algo semelhante parece acontecer. Os textos descrevem uma sequência de eventos onde conflitos se intensificam gradualmente. Primeiro surgem tensões políticas, depois confrontos militares limitados e, finalmente, uma escalada que reúne exércitos de vários continentes. Outro detalhe curioso aparece nas descrições do Apocalipse. Em uma das visões, João fala de exércitos vindos do Oriente em números gigantescos, algo que para a época parecia impossível de imaginar. Alguns intérpretes acreditam que essa visão poderia representar alianças militares orientais envolvendo países como China e Rússia, que em cenários geopolíticos modernos possuem grande poder militar. Claro que essas interpretações são debatidas. Muitos teólogos acreditam que as visões são simbólicas e representam conflitos espirituais, não guerras literais. Mesmo assim, a coincidência entre algumas descrições antigas e os conflitos modernos continua despertando curiosidade. Existe ainda outro elemento intrigante nas profecias. Alguns textos sugerem que, antes da Grande Guerra, o mundo passaria por um período de confusão política e alianças instáveis. Nações mudariam de lado rapidamente, tratados seriam quebrados e rivalidades antigas voltariam à superfície. Esse tipo de cenário é comum antes de grandes conflitos históricos. Quando olhamos para o passado, vemos que as duas guerras mundiais também começaram com alianças complexas e tensões acumuladas durante anos. As profecias parecem descrever algo semelhante, mas em escala ainda maior. Nesse cenário, Jerusalém surge novamente como o ponto central da crise. A cidade não seria apenas um território disputado, ela representaria algo muito maior. Um encontro de interesses espirituais, políticos e históricos. Alguns intérpretes acreditam que isso explica por que tantas religiões consideram Jerusalém sagrada. Em suas tradições, a cidade não é apenas um lugar geográfico, mas um símbolo do destino da humanidade. Se as profecias forem interpretadas literalmente, o cerco das nações contra Jerusalém seria um momento em que todas essas forças se encontrariam, exércitos marchariam, alianças seriam testadas e o mundo inteiro observaria o conflito. Mas as mesmas profecias também dizem que esse momento não representaria apenas destruição. Ele marcaria o início de uma transformação global. Em muitos textos religiosos, guerras finais são descritas como o ponto de transição entre uma era antiga e uma nova fase da história humana. Por isso, alguns estudiosos acreditam que as narrativas proféticas não são apenas previsões de tragédias, mas também histórias sobre mudança e renovação. Mesmo assim, a possibilidade de uma guerra global sempre gera preocupação. Hoje, o mundo possui tecnologias militares muito mais poderosas do que qualquer civilização antiga poderia imaginar. Armas modernas têm capacidade de destruir cidades inteiras em poucos minutos. Isso faz com que qualquer conflito entre grandes potências seja visto com cautela. Ainda assim, o fascínio pelas profecias continua crescendo. Talvez porque elas misturam história, espiritualidade e mistério em uma única narrativa. Quando pessoas leem esses textos antigos, muitas vezes têm a sensação de estar observando um mapa oculto da história. Um mapa que conecta passado, presente e futuro. Se essas profecias são literais ou simbólicas, ainda é motivo de debate. Mas uma coisa é certa: elas mostram que, desde os tempos mais antigos, a humanidade sempre se perguntou como seria o último grande conflito da história. E, curiosamente, muitas dessas histórias sempre apontaram para o mesmo lugar, o Oriente Médio, e especialmente para uma cidade antiga que continua no centro de debates políticos, religiosos e históricos até hoje: Jerusalém. Para alguns, as profecias são apenas metáforas espirituais. Para outros, são avisos sobre possíveis caminhos que a humanidade pode seguir. Independentemente da interpretação, esses textos antigos continuam sendo estudados, discutidos e reinterpretados geração após geração. Talvez porque, no fundo, todos nós queremos entender o mesmo mistério que fascinou profetas e estudiosos durante milênios. Se os acontecimentos do mundo estão apenas seguindo o curso normal da história, ou se de alguma forma
fazem parte de um roteiro muito mais antigo do que imaginamos.